Meu nome é Ellen Oliveira, eu sou médica psiquiatra, terapeuta comportamental e doutora em transtorno de escoriação ou skin picking pela Universidade de São Paulo, pela USP. E essa aula de hoje, essa live de hoje, que é uma verdadeira aula, ela é especialmente para ajudar você que ainda está com dúvida se de fato você tem uma compulsão, se esse seu comportamento de, às vezes, checar algum espinho no espelho, cutucar um cravinho, cutucar a cutícula, às vezes tirar um pelinho, um fiozinho de cabelo branco, se já está virando uma compulsão, se já está fora de controle. Hoje nós vamos conversar sobre isso, se de fato o tempo que você gasta já está um tempo fora de controle, se você já está perdendo muito tempo, se você está tentando parar e não está conseguindo, a gente vai identificar aqui quais são essas características que fazem esse comportamento, que fazem esse ato de ficar cutucando, de ficar arrancando cabelo, já virou um problema de saúde, que é chamado, olha quem veio falar, oi, que é chamado transtorno de escoriação ou compulsão de cutucar a pele, e também tricotilomania ou compulsão de arrancar o cabelo. O que caracteriza esse comportamento de cutucar a pele? O que caracteriza esse comportamento de arrancar o cabelo? Então, primeiro, o de cutucar a pele. Eu escuto muito pessoas falando, mas todo mundo cutuca a pele, todo mundo cutuca um cravinho, uma espinha, um pelo encravado. Será que isso é mesmo problema de saúde? Estão inventando problema de saúde, estão inventando agora doença na internet, né? Isso eu já escutei também, eu já recebi esse tipo de comentário, de fala. Então, é muito importante que a gente valide o quanto quem tem esse problema de saúde sofre com as consequências desse problema, e a gente vai aqui identificar se isso já está acontecendo com você. Então, desde 2013, esse problema de saúde, ele é considerado mesmo uma doença à parte, tem ali todas as suas características, e ali no nosso manual, no nosso livrinho, está lá descrito mesmo como uma doença, um problema de saúde. Então, não é invenção da internet, não é invenção de nenhum profissional, não é invenção na intenção de criar doença. Existem milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro sofrendo com esse problema. Os estudos mostram que cerca de 5% das pessoas do mundo inteiro tem esse problema de saúde. A maioria dos estudos que foram feitos em escala maior, em escala quase nacional, a gente não tem nenhum estudo assim em escala mundial, em escala continental. Mas a gente tem alguns estudos que eles, no sentido de estimar essa escala nacional, estima-se que entre 5 a 7% das pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, a gente já tem estudos do Brasil também, tem esse problema de saúde. Então, imagine, 5%. É uma quantidade muito grande de pessoas que estão sofrendo, de fato, com esse problema. Agora, vamos entender se esse problema, essa compulsão, ela tem acontecido com você. O que levaria a gente a pensar se esse problema ele está, de fato, trazendo consequências para a sua saúde? Então, muitas pessoas imaginam que é a quantidade de feridas, a profundidade dessas feridas, se essas feridas estão precisando de cirurgia, se está desfigurando. E, na verdade, não é pela quantidade, se eu tenho 20, 10, 30, 40 feridas.
ou se essas feridas elas são mais fundas ou mais superficiais, mas é o quanto a presença dessas feridas, desses machucados, fazem você sofrer. Então, se você tem, por exemplo, poucas feridas no rosto, ou se elas são localizadas só na perna, não tem mais em outros lugares, é o quanto a presença dessas feridas, desses machucados, faz você sofrer. E para cada pessoa isso vai ter um impacto diferente. Pode ser que para alguma pessoa a presença das feridas só na perna, a pessoa consegue cobrir e vai levando, mas aí ela só vai atentar de buscar ajuda se isso começar a surgir um problema no rosto, porque aí tem mais exposição, ela não consegue cobrir. Então depende do quanto cada um lida com isso. Ou então pode ter pessoas que não. No braço, para mim, é muito importante, porque eu moro num lugar muito quente, como eu já vi alunas dizendo, né, que uma aluna descreveu isso com muito sofrimento, que ela mora num lugar muito quente, num lugar aqui do Brasil que é muito quente, e ela só usava blusa de manga, né? Hoje eu tô aqui com essa blusa, porque aqui em Goiânia tá bem friozinho. Eu tô até com a calça de moletom aqui, que tá bem friozinho aqui. Mas essa aluna, ela conta que há anos, décadas, ela só usava blusa de manga, mesmo ela morando num lugar muito quente. Aqui em Goiânia, assim, para usar algo assim com essa blusa fininha, tem que estar muito frio. Então, eu fico imaginando o tamanho do sofrimento, alguém que mora num lugar muito quente, não conseguir usar uma regata, precisar usar só blusa de manga. Já vi pacientes também que não... Pacientes e alunos que não conseguiam usar blusa assim com decote, porque a lesão era aqui no seio, nessa região aqui do seio. E aí sempre tinha que usar uma blusa tampada, assim, né? Que aí em locais quentes, o quanto isso incomoda, né? O quanto isso limita. Mulher que gosta de variar o modelo, tem dia que quer usar uma gola mais alta, tem dia que quer usar um vestidinho, uma alcinha, que geralmente é mais cavado e não pode. E o quanto isso limita também outras atividades, que aí atividades que têm uma exposição maior, como por exemplo... ir para a praia, ir para o clube, entrar na piscina, porque aí vai precisar molhar, tirar qualquer cobertura de maquiagem. Então, começa a pensar o quanto você está limitando a escolha das suas roupas, o quanto você está limitando as suas atividades por causa das feridas, dos machucados. Isso conta muito mais do que quantas feridas você tem ou quantas partes do corpo você tem. A gente não conta assim, é só um local, é só no rosto, é menos grave. Ou é no rosto e nas pernas, é mais grave. Não é o quanto essas feridas, ou que estão só no rosto, ou que estão no rosto e na perna, impactam, né? Limitam a sua vida. E se já começou a limitar qualquer atividade, aí já acende uma luzinha muito vermelha, porque isso já sinaliza sofrimento. Isso já sinaliza que é a compulsão que está controlando a sua vida, não é você que está fazendo escolhas livres, né? Então, isso é muito importante, é um sinal de alerta. E em relação ao arrancar de cabelos, que aí a gente está falando aqui mais do... Até agora a gente falou muito do cutucar da pele, mas então o arrancar de cabelos, aí não é só prender o cabelo, que aí não mostra nada? Ou quem arranca outra parte do corpo, é só... Todo mundo se depila mesmo, né? Só... faz de conta que depilou, tá tudo certo. Não, porque... o cabelo, ele demora muito para crescer, né? Nosso crescimento capilar, assim, é de, se não me engano, é 1 centímetro por mês, dependendo
da velocidade de crescimento de cada um. E tem pessoas que não têm tendência a ter cabelo muito comprido. Faz parte da própria característica genética de cada um, a velocidade de crescimento capilar e o comprimento do cabelo. Isso tudo é determinado geneticamente, igual é determinado assim como é determinado geneticamente também para as unhas. Então, isso é bom falar sobre isso, porque muitas vezes há um sofrimento de que, nossa, meu cabelo não cresce mais rápido. Por quê? Depende da sua constituição genética. Mas o que acontece? Muitas vezes o arrancar de cabelos começa a acontecer numa velocidade que é muito maior do que o crescimento do cabelo. E aí começam a surgir as falhas. E essas falhas, elas vão ficando cada vez mais visíveis. Começa a vir também o que a gente chama de rarefação. O que é isso? O cabelo vai ficando mais rainho, mais fininho. Muitas vezes não acontece só o arrancar, mas também esse processo de ficar aqui escolhendo, sentindo os fios, vai enfraquecendo o fio. Porque o fio nada mais é do que um fio de proteína, assim, imagina uma linha longa feita de proteína. Se você fica alisando muito, você vai desgastando, você vai fragilizando aquele fio, né? E ele vai ficando mais frágil, fraquinho. E muitas vezes acontece o que geralmente a gente chama de o quebrar, né? O desfiar, é essa palavra que eu estava procurando. O desfiar, né? Que é o sentir o fio e puxar assim, e muitas vezes não arrancar, mas quebrar ele aqui, né? Com o dedo. E aí o que acontece? Esse procedimento, ele fragiliza também o fio. E isso gera muito sofrimento para a mulher, porque isso mexe muito com a autoestima feminina, né? Mas e aí? Os homens, eles podem só rapar o cabelo, cortar o cabelo curtinho, tá tudo certo, né? Isso é um ponto importante, porque muitas vezes os homens deixam de buscar ajuda porque eles encontram essa solução temporária de cortar o cabelo baixinho, rapar o cabelo. Porque para os homens, o rapar o cabelo, cortar o cabelo bem baixinho é socialmente mais aceito. Para a mulher, isso é um sofrimento tamanho, assim, tremendo. Mas muitas chegam até a esse ponto, né? De realmente cortar bem curtinho e rapar. Mas isso resolve o problema? Não resolve. O que acontece? O que acontece? Quando você rapa o cabelo e corta ele bem baixinho, você consegue tirar um pouco o gatilho de sentir o fio mais longo. Mas logo ele cresce. E se você não faz todo o trabalho de mudança de comportamento, os episódios voltam a acontecer. Ou podem migrar para outra área do corpo, ou para outro comportamento voltado para o corpo, né? Que é o cutucar a pele, o morder as cutículas, o roer de unhas. E pode ir para outras áreas, como, por exemplo, a sobrancelha. Nos homens, a barba. E aí a barba, ela começa a incomodar mais. Por quê? Porque a barba, diferente do cabelo, que o couro cabeludo, ele é uma pele mais grossa. O cabelo também, digamos assim, ele encrava menos, né? Agora aqui, o rosto, ele é muito sensível, é uma pele delicada, fina. Então, o arrancar aqui começa a gerar muito pelinho mais encravado, mais inflamado. E aí isso começa a gerar muito sofrimento também, porque começa a gerar esse aspecto de mudança na pele, né? Então não é só o raspar da barba acaba resolvendo.
Ainda mais que a barba do homem cresce muito rápido, né? E pode migrar para outras partes do corpo, principalmente do homem também, porque ele tem pelo mais grosso. Então, pode migrar para o arrancado pelo aqui, do peito, dos braços, da perna. Mas aí a gente pensa, mas olha, a gente não raspa a perna mesmo, né? Então, que mal teria? Agora nós vamos falar sobre os outros problemas que estão ligados não só a essa questão estética. Porque, imagina, a gente está falando aqui de um comportamento que ele é minucioso. Então, eu fico ali pesquisando, né? Me contem aí se não acontece isso com vocês. Como que acontece? Que tipo de fio que você busca? Que tipo de bolinha, de cravinho que você busca? Compartilha aqui. Não é? É uma busca minuciosa, detalhista, por uma bolinha, uma espinha, um cravinho. Aqui um determinado fio, não é? Com frizz, mais grossinho. Então, assim, é um trabalho minucioso de busca por algo que esteja irregular, fora do lugar, ou que vai trazer aquela satisfação, aquele alívio. Então, por isso é que esse ato aqui, ele toma também o seu tempo, porque enquanto você estiver aqui nesse ato detalhista, minucioso, você não vai estar fazendo outras atividades. Muitas vezes aqui na frente do espelho, procurando onde está a bolinha, onde tem mais cravinho, pesquisando isso, é um tempo que você não vai conseguir estudar, trabalhar, muitas vezes descansar, dormir. Como eu já vi paciente ficando madrugada dentro, cutucando a pele, né? Qual o tamanho do sofrimento de deixar de dormir por causa do cutucar da pele. Como eu já vi também de deixar de conseguir um compromisso de trabalho ou atrasar para algum compromisso por causa desse tempo, porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é isso. E aí, esse ponto é importante. Por que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Que é um outro ponto que eu vejo muito. E aí, você me conta se isso não acontece também. Esse ato de estar aqui, né? Geralmente sentindo o cabelo ou sentindo a pele, buscando alguma bolinha. E nesse movimento, tá lendo alguma coisa, assistindo TV, estudando. E a sensação é que não está conseguindo focar. Há uma falsa sensação de esforço para focar, ou uma tentativa de manter o foco, mas não consegue. Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, há uma atenção dividida. Eu tô sentindo os fios, eu tô lendo o livro aqui, eu tô assistindo TV, mas a minha atenção tá aqui também. Eu tô parte do meu foco, né, tá aqui voltado para essa sensação. Então, não tô conseguindo focar, ainda mais quando é um estudo profundo, uma leitura profunda, um trabalho difícil. Então, e é muito interessante, assim, interessante e difícil, né? Mas isso eu vejo com muita frequência. Como é muito frequente esse cutucar e esse arrancar quando tem ansiedade, não é? Então, nessas situações em que você tenta focar, você tenta prestar atenção, você tenta desenvolver naquela atividade, não consegue, isso gera angústia, isso gera, não é, uma ansiedade, uma tensão ainda maior, que me digam, que é gatilho, que é um disparo para cutucar a pele, que é um disparo para arrancar o cabelo.
Então, é um ciclo ali que se alimenta, né? É difícil focar porque está dividindo a atenção, aí isso gera mais ansiedade, gera mais tensão, cutuca e arranca mais, e aí é mais difícil ainda focar, é mais difícil ainda prestar atenção. Então, o outro ponto é que além de tomar o seu tempo, toma a sua atenção, toma o seu foco. E é muito importante observar isso. Se você percebe que o cutucar ou arrancar já está tomando o seu tempo, já está tomando o seu foco, já está te impedindo de fazer atividades que você antes gostava, que é ir para a praia, para o parque com a roupa mais leve, para a piscina, tudo isso está te impedindo de escolher uma roupa, é um sinal de alerta. Tá te impedindo de usar determinado penteado, né? Você tá tendo que se esforçar para usar o cabelo de determinada forma, ó, sinalzinho de alerta, porque é hora de buscar ajuda. Então não espere ter mais feridas, ter mais manchas, mais cicatrizes, porque aí vai ficar muito mais difícil. Não é porque as feridas estão mais superficiais ou a falha está menor que isso é menos importante. Se você já está tendo esses impactos na sua vida, já é hora de buscar ajuda. Outro ponto também é se você estiver percebendo que tá difícil controlar, tá difícil, você percebe que começou a cutucar, começou a arrancar o cabelo, já tá te incomodando isso, você quer parar, mas você não consegue. Você tenta parar ali no meio daquele movimento e você não consegue. Você percebe que está sendo mais forte que você, está sendo impulsionada, a vontade ela é incontrolável. Isso é uma característica assim, muito, muito, muito frequente. E a falta de controle, entenda que não é culpa sua. Ela já é um sinal de que esse comportamento virou um problema de saúde. E você precisa buscar ajuda, porque você precisa de uma ajuda direcionada para que você consiga retomar o controle. E aí, existem várias estratégias mesmo, né? Estou tentando arrumar uma palavra mais fácil do que estratégias, mas existem várias ferramentas, várias ações que você vai precisar aprender e implementar para retomar esse controle. Por isso que sozinha é muito mais difícil. E aí, você identificando essa falta de controle já é mais um sinal. Outro ponto também é importante considerar que a gente está falando tudo isso num cenário que isso não é explicado, não é devido a algum outro problema de saúde. O problema de saúde é único e exclusivamente o comportamento de cutucar a pele ou de arrancar o cabelo. Por quê? O que seria isso? Estou querendo dizer aqui para você que o cutucar da pele ou arrancar de cabelo não é automutilação. Então, o que seria isso? Automutilação é quando deliberadamente, voluntariamente, alguém provoca um machucado, uma lesão, na intenção de aliviar um intenso desconforto. Geralmente um sentimento de abandono, de culpa intensa. E geralmente as lesões, elas não são nessa intenção de tirar alguma imperfeição. Veja que é muito diferente. Quem cutuca a pele, que arranca o cabelo, tenta aliviar muitas vezes um desconforto de ansiedade, mas a preocupação é em deixar a pele lisinha, em deixar a pele sem nenhuma bolinha. E quem faz automutilação, não. Geralmente são machucados sem nenhuma preocupação estética.
digamos assim, não é com a intenção de tirar nenhuma imperfeição. Geralmente é usado algum outro objeto, como, por exemplo, pode ser por queimadura, por corte com algum outro objeto. Então, geralmente, tem essas características. Então, não é automutilação, não é autopunição. Então, não é nada disso. Nos dias 3, 5 e 7 de abril, eu vou explicar para você quais são as características essenciais, assim, fundamentais, mais profundas desse comportamento. Por que ele acontece tão repetidamente assim? Por que ele acontece mesmo você sentindo vontade de parar? É tão difícil controlar. Lá a gente vai entrar mais nessa profundidade. Mas hoje eu quero que você entenda quais sinais são sinais de alerta para você de que o que você tem é uma compulsão. E, além disso, outro ponto também é que a gente está falando também num cenário que não inclui o uso de substâncias. Me perguntaram uma caixinha que eu achei muito interessante, se o uso de álcool pode causar o cutucar da pele. Então, o uso de álcool em si, ele não aumenta a vontade de cutucar a pele. Assim, quimicamente, não tem essa descrição que o álcool age no cérebro para levar à vontade de cutucar a pele. Mas a cocaína, sim. A cocaína é um psicoestimulante que deixa a pessoa elétrica ligada, ativa, e ela pode aumentar essa hiperatividade e aumentar a vontade de cutucar a pele. Então, tudo isso a gente está falando, assim, num cenário de quem não faz uso de nenhuma pelinho de mingau. No cenário de quem não faz uso de nenhuma dessas substâncias, não faz uso dessa substância. Então, é legal deixar esse ponto para você. E tô dizendo isso porque tudo isso que eu disse para você, todas essas características foram as características que os pesquisadores somaram e colocaram tudo juntinho ali para descrever esses problemas de saúde, que são a compulsão de cutucar a pele ou transtorno de escoriação, que é o nome oficial, e também para descrever o arrancar de cabelos ou compulsão de arrancar de cabelos ou tricotilomania. Então, tudo isso que eu falei para você aqui hoje tem todo esse embasamento científico, tem todo esse conteúdo científico. E se você se identificou com essas características, é a hora de buscar ajuda. E se ainda assim você ficou com alguma dúvida e quer confirmar se realmente você tem a compulsão, eu tenho um presente para você que ficou aqui até o final. Eu elaborei um teste para você confirmar se de fato você tem a compulsão de cutucar a pele ou de arrancar o cabelo. E aí, para receber esse teste, é só você comentar aqui nos comentários desse vídeo, que depois vai ficar ali no perfil. É só você comentar com a palavra teste. Aí eu vou entrar em contato para enviar para você aliás, minha equipe vai entrar em contato com você para pegar os seus dados, para enviar esse teste, esse verdadeiro teste para você. E esse teste também, ele é embasado em todos os formulários, questionários científicos que foram validados nos estudos das maiores universidades. Então, é um teste bem legal que vai te ajudar a confirmar se realmente você tem essa compulsão. E quero te lembrar também que essa nossa conversa de hoje, ela foi uma verdadeira aula para preparar você para a Jornada Livre da Compulsão, que começa no dia 3 de abril. Essa jornada é um evento totalmente gratuito, vai ser 100% online, você vai poder assistir aí tranquilamente da sua casa. E para você se inscrever, é só clicar no link que está aqui nos comentários, pelementelivre.com.br.
É só clicar lá, deixar seu e-mail, fazer a inscrição gratuita e participar. A gente já está enviando muito conteúdo e muita informação para te ajudar a alcançar o caminho que vai te levar a uma vida livre, que vai te ajudar a se livrar da compulsão de cutucar a pele ou de arrancar o cabelo, pelos ou barba em menos de 90 dias. Então, clica lá. Agora, eu nem sei para onde eu aponto, né? Que eu tô no YouTube. Acho que é aqui, né? Clica aqui nos comentários e faça a sua inscrição. E assim que a live encerrar, lembra de comentar a palavra teste para você receber seu teste. Então, muito obrigada. Nos encontramos amanhã. Amanhã temos um tema muito especial e vai ajudar muito você a entender por que é tão difícil, digamos assim, é tão difícil pensar que é possível um dia conseguir controlar a compulsão de cutucar a pele ou de arrancar o cabelo. Então, essa live de amanhã vai ser muito especial, porque eu sei que você já fez tantas tentativas, já foram tantas vezes que você tentou, que muitas vezes se sente assim, incapaz e com a autoestima lá embaixo de pensar em tentar novamente. Mas se você está aqui hoje, eu sei que lá no fundo existe esse desejo de mudança e nós vamos nos agarrar aqui a esse desejo e fortalecer essa vontade de mudança. Então, amanhã vamos falar sobre isso. Nosso encontro é após que você pensa que nunca vai conseguir cutucar a pele ou arrancar o cabelo, mas vamos mudar isso. Então, nos encontramos amanhã às 20 horas aqui no YouTube também. Muito obrigada, até amanhã.